instantaneamente reconhecível. Muitos apontam o Gato Félix como a primeira grande estrela dos desenhos animados. Nos anos 20, ele foi uma verdadeira febre, mas o caminho até a sua criação não foi nada simples. Existe uma confusão sobre quem realmente foi o seu criador. Dois homens estão nesse páreo. Um deles é o autor mais provável, de acordo com a maioria dos historiadores. O outro, em vida, procurou tomar todo o crédito para si, ao mesmo tempo em que ocultava um crime repugnante, ignorado pela imprensa. Nesse vídeo, nós vamos explorar as vidas desses dois e como seus caminhos se cruzaram durante a tortuosa estrada até o Gato Félix. Otto Mesmer nasceu no dia 16 de agosto de 1892, em West Hoboken, um município do condado de Hudson, em Nova Jersey, cujo território hoje faz parte de Union City. West Hoboken era formada principalmente por imigrantes alemães. O pai de Otto era originário da Bavária e, ao longo de sua vida nos Estados Unidos, trabalhou nas indústrias siderúrgica e têxtil. Essa última também era a área de atuação da mãe de Otto, uma americana. Otto Mesmer, anos mais tarde, lembraria de seu pai como dócil e eficiente. Por sinal, essa descrição é bem parecida com a forma que os futuros colegas de Otto o descreveriam anos mais tarde. A família de Otto trabalhava muito. Nas palavras dele, eles estavam sempre prestes a ficarem pobres. Na infância, Otto estudava numa escola religiosa, a Holy Family, que contava com aulas especiais de desenho. Em 1907, após a conclusão do ensino médio, ele tomou aulas de arte por correspondência. Fez também um curso de croquis de moda. Esse curso o levou a ilustrar alguns catálogos. Otto Mesmer gostava muito de teatro, especialmente os shows de vaudeville. Ele pensava em pintar cenários para palcos como profissão. Teatro era uma forma de entretenimento muito popular, enquanto o cinema ainda era considerado para muitos como um modismo passageiro. Mas filmes também o fascinavam, e ele sempre visitava os Nickelodeons, pequenas salas de cinema cuja entrada custava 5 cents, ou um níquel. Em 1911, o irmão de Otto o levou para ver uma exibição do novo espetáculo de Winsor McCay, no Colonial Theatre, em Manhattan. McCay era um cartunista renomado, criador do Little Nemo, e também um pioneiro da animação. Seu personagem estrelou um dos seus primeiros experimentos com o meio. Assim como muitos outros na plateia, Otto ficou impressionado ao ver os desenhos na tela se movendo. Nos próximos anos, ele acompanharia os trabalhos de Winsor McCay, como Gary the Dinosaur, no qual o artista aparecia na frente da tela como se fosse um domador do dinossauro do título. Mesmer também assistiu curtas baseados nos quadrinhos de George McManus, The Newlyweds. Em 1912, Otto Mesmer conheceu Annie Mason, com quem se casaria. Os dois ficariam juntos por mais de 70 anos. Mesmer pintou cenários para algumas peças de teatro e também começou a desenhar alguns cartoons, que enviava para revistas e jornais. O Fun, suplemento dominical do New York World, pagava cerca de $18 por cartoon. No começo, Otto Mesmer assinava seus quadrinhos usando seu nome completo ou abreviando o primeiro nome. Porém, em algum ponto, sua insegurança e sua timidez o levaram a se sentir desconfortável. Então ele começou a assinar com seu apelido, Otts. Sob esse apelido, ele também assinou alguns poemas humorísticos. A venda de seus cartoons e poemas o encorajou a deixar o seu emprego na agência que ele estava trabalhando, produzindo ilustrações para catálogos de moda. Nem era um emprego tão seguro, muita gente entrava e saía dessa agência. Otto Mesmer tinha 23 anos nessa época. Ele redigiu 20 cartas muito bem educadas, perguntando para vários estúdios de cinema se ele poderia se apresentar
para oferecer seus serviços de pintor de cenários. Ele teve resposta da Universal. Otto levou alguns desenhos para uma reunião com Jack Cohn, que cuidava dos newsreels do estúdio, que era tipo uns noticiários para passar nos cinemas. No meio dos materiais que o Otto levou, tinha um flipbook, uma pequena experiência com animação que ele tentou fazer. A animação era algo que estava começando a ficar um pouco mais interessante comercialmente. A popularidade dos trabalhos de Winsor McCay e também do francês Émile Cohl estava chamando a atenção dos estúdios. Otto Mesmer, que só estava esperando algum emprego para pintar cenários, acabou assinando um contrato com a Universal, assinado no dia 21 de dezembro de 1915. O contrato não mencionava animação, mas o jovem cartunista ficou responsável por desenvolver algum tipo de filme que a Universal considerasse satisfatório, por $50. Mesmer não sabia muito sobre animação. O pouco conhecimento que ele tinha vinha das explicações que o Winsor McCay fazia nas suas apresentações. Basicamente, o que ele sabia é que tinha que desenhar tudo várias e várias vezes para dar a ilusão de movimento. E, para ele, isso também incluía os cenários atrás dos personagens. Mesmer não tinha conhecimento sobre uma invenção patenteada no ano anterior, em 1914, que consistia no uso de células, folhas transparentes de acetato, nas quais os personagens eram pintados. Essas células poderiam ser colocadas por cima da arte de um cenário que só precisaria ser desenhado uma única vez. Ele também não tinha conhecimento do sistema elaborado por Raoul Barré em 1913, no qual a posição dos desenhos era marcada com o uso de pinos. Sem saber desses avanços na produção de desenhos animados, Otto Mesmer precisou improvisar suas próprias soluções. O pai de Otto montou para ele uma prancha de animação, que tinha um painel de vidro com uma lâmpada embaixo, para ele poder enxergar por baixo das folhas de papel. Pelo que se sabe, Otto usava um papel de gramatura mais alta do que é recomendado para animação, então ele pode ter trabalhado com alguma dificuldade para enxergar os desenhos. Essa prancha montada por seu pai também tinha uma quina usada para marcar as posições. Otto criou um personagem corredor de carros chamado Motor Matt. Ele fez todos esses desenhos e levou essa pilha toda nos estúdios da Universal. Os estúdios da Universal não tinham um equipamento específico para animação. Os desenhos precisavam ser filmados usando câmeras e luzes enormes, as mesmas usadas para fazer filme live action. A filmagem do desenho animado de Otto Mesmer ocorreu no mesmo estúdio em que estavam acontecendo vários ensaios fotográficos ao mesmo tempo. Tinha vários diretores gritando por todos os cantos e um leão no meio de uma jaula que estavam tentando fotografar no meio de um salto. O cinegrafista que colocaram para trabalhar com Otto Mesmer estava reclamando da marcação improvisada que ele fez, dizendo que estava difícil de acompanhar para ver certinho a sequência dos desenhos. Ele falou para Otto sobre os pinos que estavam usando agora para marcar essas posições e deu exemplo de alguns animadores que alugavam os estúdios da Universal e que faziam do jeito certo. Um dos exemplos dele era um tal de Pat Sullivan. Ouvindo as broncas do cinegrafista, Otto aprendeu o jeito certo de fazer. Mesmo com todo o caos ao redor do estúdio, um monte de desenhos sendo fotografados em sequência era algo curioso e aos poucos foi atraindo a atenção das pessoas. Vários atores e pessoal da produção se reuniram ao redor daquela animação que estava surgindo. O trabalho foi concluído e, segundo Otto Mesmer, Motor Matt ficou bom, mas, por alguma razão, nunca o lançaram. De qualquer forma, teria um grande impacto na carreira desse animador iniciante. Como o equipamento era uma coisa muito cara, animadores pagavam para os estúdios para poderem fazer a filmagem dos seus desenhos animados. Jack Cohn, aquele que contratou Otto Mesmer, mostrou o desenho animado que ele fez para dois dos animadores que alugavam as instalações da Universal. Eles eram Henry Meyer e Pat Sullivan. Ambos comentaram que gostariam de trabalhar com esse jovem promissor.
Com a chance de conversar com Henry Meyer ou Pat Sullivan, Otto Mesmer ficou mais entusiasmado para falar com o mais famoso dos dois, Henry Meyer. Otto conseguiu trabalhar com ele na produção de um desenho animado que era uma propaganda de uma marca de chocolate, estrelando uma versão animada do presidente Roosevelt. A experiência foi ótima para Otto Mesmer, um grande aprendizado, também muito bom para a autoestima dele. Ele passou a ter um pouco mais de confiança nas suas habilidades. Mas ao final desse trabalho, Otto Mesmer estava desempregado de novo. Ele então resolveu ir atrás do outro animador que expressou interesse no seu trabalho. Falar sobre o passado de Pat Sullivan é uma tarefa complicada. Muitas informações que temos sobre sua vida vieram de suas entrevistas, e Sullivan adorava falar de si próprio como um grande herói, pintando uma história de menino pobre que saiu em busca do sonho americano. Pesquisadores conseguiram confirmar e desmentir alguns detalhes, além de levantarem algumas partes da história de Pat Sullivan que ele convenientemente optava por omitir. Sullivan nasceu em um subúrbio de classe operária em Sydney, na Austrália. Historiadores estimam que ele veio ao mundo em 1885. O pai dele veio da Irlanda e, segundo Pat Sullivan, era o mais antigo motorista de táxi de Sydney. Sullivan gostava muito de desenhar quando criança, mas sua mãe o desencorajava, procurando incentivá-lo no lugar a buscar uma carreira na música. Pat Sullivan conta que na infância fazia um jornalzinho com seus colegas de classe, ao lado dos quais também tentava ganhar dinheiro cantando na frente de hotéis. O nome de batismo de Pat Sullivan é Pat O'Sullivan. Nas suas primeiras tentativas de entrar no ramo dos quadrinhos, ele abreviava seu nome como POS. Isso causava confusão porque na época tinha outro cartunista que assinava PAS. As correspondências de um iam parar na casa de outro, incluindo as várias cartas de rejeição de Sullivan. Pat O'Sullivan retirou a letra O do nome e passou a assinar simplesmente Pat Sullivan. Pat Sullivan conseguiu publicar alguns cartoons em jornais da Austrália, mas em 1907, aos 22 anos, Sullivan foi buscar oportunidades em Londres. Chegando lá, ele teria passado um bom tempo sem teto, dormindo próximo ao rio Thames. Ele teria conseguido alugar um lugar depois de vender alguns cartoons para alguns jornais e publicações de humor, mas, segundo ele, foi pouco dinheiro. Ele então tentou carreira em outro meio artístico, os palcos. Fez uma parceria com George Clairday, que anos mais tarde seria seu funcionário. O espetáculo dos dois era um número musical que também envolvia desenho. Coisas do tipo, um desenhava um palhaço no cavalete, aí o outro inflava uma bexiga vermelha que saía do meio do papel como se fosse o nariz do palhaço. Não foi um grande sucesso. Pat Sullivan ainda tentaria trabalhar com exibição de filmes até conseguir um emprego cuidando de mulas. Em 1909, ele estava trabalhando em um barco que passou por Nova York. E Sullivan resolveu ficar por lá, esperando ter mais sorte nos Estados Unidos do que teve na Inglaterra. Sua primeira tentativa na América do Norte foi o pugilismo. Fontes diferentes apontam que ele ganhou várias lutas ou que ele apanhou muito. Seja lá qual foi o caso, até onde sabemos, sua carreira como boxeador foi curta e ele logo pendurou as luvas. Em 1911, Sullivan, enfim, entrou na indústria na qual encontraria o sucesso. Ele arrumou um emprego no McClurry Newspaper Syndicate, uma agência de produção de conteúdo para jornais. Sullivan entrou lá como assistente do cartunista William F. Mariner, que fazia a tirinha Sambo and His Funny Noises. Sambo era uma gíria racista, assim como o conteúdo desse quadrinho. Sullivan e Mariner trabalhavam bem juntos, já que ambos tinham um estilo de desenho bem parecido e ambos gostavam muito de beber. O alcoolismo seria uma constante na vida de Pat Sullivan. Nessa época, dentro do McClurry, Sullivan criou suas primeiras tiras, William Waldo e Old Man Perkins. O salário não era nada espetacular, mas era melhor do que cuidar de mulas ou entrar em um ringue.
Para complementar a renda, Sullivan pedia para outros desenhistas do McClary desenharem artes para cartões postais em cima de ideias suas, que ele então mandava imprimir e vendia. As piadas eram de cunho sexista. No dia 9 de outubro de 1914, o corpo de William Mariner foi encontrado queimado, no meio das cinzas do que era sua casa de verão em Harrington Park, próximo a Hackensack, Nova Jersey. Inicialmente, a polícia achava que um ladrão entrou lá, matou ele a tiros e depois tentou botar fogo no lugar para ocultar o crime. Mas depois passaram a acreditar que foi suicídio. Um vizinho relatou que encontrou Mariner mais cedo naquele dia, embriagado, dizendo que se sua esposa não voltasse, botaria fogo na casa e na vizinhança toda. A esposa de William Mariner sempre ia embora para Nova York toda vez que o marido começava a beber. Pat Sullivan assumiu a produção da tirinha do Sambo. Sullivan estava ciente do sucesso que Winsor McCay e George McManus tiveram com as adaptações de suas tirinhas para o cinema e acreditava que Sambo poderia ir pelo mesmo caminho. Ele então conseguiu um emprego na Animated Cartoons Incorporated de Raul Barré, no Bronx. Raul Barré é o inventor daquele sistema de pinos para encaixar as folhas de papel para animação. Sullivan trabalhou com ele em uma série de curtas chamada Animated Grouch Chaser. Era um período bem experimental de animação. Todo mundo estava aprendendo como trabalhar com esse novo meio. Mas mesmo nessa época em que não era claro quem poderia ser chamado de habilidoso nessa nova forma de arte, o trabalho de Pat Sullivan foi considerado insatisfatório e ele foi demitido em 1914. Mas Pat Sullivan decidiu pegar o que aprendeu lá e montar o seu próprio estúdio. Se ele não tinha talento suficiente, encontraria quem tivesse. Já no ano seguinte, em 1915, seu estúdio estava em pleno funcionamento em Nova York. Com um pequeno time de animadores, Sullivan estava produzindo propagandas para empresas como F&M Film Company e Edison Company. Ele seguiu com sua ideia de levar Sambo para os desenhos animados, mas o rebatizou como Sammy Johnson para evitar problemas legais com os herdeiros de William Mariner. Os curtas eram produzidos por Pat Powers e lançados pela Universal. E foi em seu estúdio que Pat Sullivan um dia recebeu Otto Mesmer. Sullivan tinha 7 anos a mais do que Mesmer. Sullivan era extrovertido e direto ao ponto. Mesmer era tímido e hesitante. Sullivan viajou ao redor do mundo e acumulava experiências variadas, entre reais e inventadas. Mesmer ainda morava com os pais em Nova Jersey. Sullivan foi assistente de um cartunista famoso, do qual deu continuidade ao trabalho e também publicou suas próprias tiras. Mesmer vendeu alguns cartoons para poucos jornais e algumas revistas. Sullivan tinha seu próprio estúdio de animação, com uma equipe produzindo filmes estampando seu nome. Mesmer só havia trabalhado em 2 curtas animados, um que nem foi lançado e outro como assistente sem crédito. Mesmer admirava o sucesso de Sullivan e se sentia muito grato pela oportunidade, enquanto Sullivan sabia farejar talento. E Mesmer tinha uma grande vantagem porque não precisaria de treinamento do zero, ao contrário da grande maioria dos animadores que Sullivan contratava. Apenas precisaria de um aperfeiçoamento de suas habilidades e aprender como a animação era produzida em um estúdio. Com Mesmer a bordo, 1916 foi um ano muito bom para o empreendimento de Sullivan. Seu estúdio não era particularmente grande. Eles não tinham uma câmera própria, então tinham que ficar pagando para usar a da Universal. Animadores entravam e saíam de uma equipe que geralmente ficava ao redor de 8 pessoas. Mas com o talentoso Mesmer, naquele ano, além de curtas do Sammy Johnson, o estúdio lançou vários desenhos animados. Um destaque foram os desenhos animados do Charlie Chaplin. Foi um projeto muito importante que o estúdio de Sullivan conseguiu, para o qual Chaplin forneceu várias fotos para serem usadas como referência. A pantomima e as expressões faciais desenvolvidas nesses desenhos teriam muita influência nas próximas produções do estúdio.
Mesmer foi ficando cada vez mais habilidoso e eficiente. Ele produzia muito mais do que seus colegas e era mais diligente. Se tinha, por exemplo, uma cena que o personagem estava fugindo de um leão, ele acrescentava algo tipo o chapéu saindo para fora e o personagem pegando de volta para colocar na cabeça. À medida que foi progredindo como artista, Mesmer passou a pensar no desenho animado como uma forma de arte em si, e não como uma mera reprodução de movimentos da vida real. Ele dizia que não estava tentando fazer seres humanos, mas sim desenhos animados. Em dezembro de 1916, o estúdio lançou uma produção de Otto Mesmer chamada Trials of a Movie Cartoonist. O curta mostrava personagens animados se rebelando contra seu criador e se recusando a trabalhar. O curta saiu 3 anos antes dos desenhos Out of the Inkwell, de Max Fleischer, que apresentavam um formato parecido. Porém, Trials of a Movie Cartoonist hoje é mídia perdida. 1917 prometia ser um ano ainda melhor para o estúdio. Sullivan foi ficando cada vez mais dedicado exclusivamente aos negócios e passou a delegar mais responsabilidades criativas para Mesmer, incluindo grandes projetos como um prólogo animado para uma versão de 20.000 léguas submarinas da Universal. Mas essa ascensão do estúdio seria interrompida por um crime grotesco. Em abril daquele ano, 2 meninas em idade adolescente chegaram em Nova York após fugirem de suas casas. Elas buscavam o sucesso nos palcos. As 2 meninas, com 14 e 15 anos, alugaram um quarto em um prédio logo atrás do estúdio de Sullivan. De lá, elas poderiam ver os homens trabalhando em suas mesas. Elas foram notadas por 2 deles, Ernest Smith e Pat Sullivan. Depois de vários acenos, Smith gesticulou para as 2 irem até lá. Um encontro foi marcado entre as meninas e os 2 homens adultos, algo que se repetiu no dia seguinte. Na noite do domingo que se seguiu, Pat Sullivan convenceu uma das 2 meninas a irem com ele em um passeio, só os 2. A menina hesitou, mas ele a convenceu que não faria nada de mal. Ele a levou para seu apartamento. Na manhã seguinte, Sullivan chegou no estúdio se vangloriando para George Clairday, seu antigo colega no número musical em Londres e que agora era seu funcionário. Sullivan se gabava sobre o que tinha feito com a escura, nas palavras dele. Horrorizado, Clairday pediu ajuda para uma amiga sua, a atriz Julia Siggins, para que levasse as meninas o mais longe possível de Ernest Smith e Pat Sullivan. Julia Siggins encontrou novas acomodações para as meninas e mais tarde empregos em lojas. Havia indicações de que a menina contraiu alguma doença venérea de Pat Sullivan. No dia 10 de maio, Pat Sullivan e Ernest Smith foram presos pela polícia de Nova York. Na ocasião, havia um oficial da SPCC, a Sociedade Nova-Iorquina de Prevenção de Crueldade contra Crianças. Sullivan pagou uma fiança de $2.500 e foi liberado. 11 dias depois, ele se casou às pressas com Marjorie Gallagher, uma das arte-finalistas do estúdio e a mais constante das várias mulheres com quem saía. No dia seguinte, Sullivan recebeu outra acusação relacionada ao seu crime, uma que realmente o levaria à cadeia. Ele foi sentenciado no dia 13 de setembro. Na cadeia, ele se comunicava com seu advogado e amigo Harry Kopp, com cartas ilustradas com cartoons. Os membros do estúdio partiram para outras oportunidades, incluindo o estúdio de Henry Meyer. Otto Mesmer agora era um artista mais confiante. Além de trabalhar para Meyer, ele também enviava cartoons para a revista Life. Mas sua carreira foi interrompida por uma convocação para lutar na Primeira Guerra Mundial. Foi uma experiência bem traumática, na qual ele presenciou bem de perto os mais diversos horrores. Mesmer só voltaria para casa 2 anos depois, dia 28 de maio de 1919. Pouco após sua chegada nos Estados Unidos, Otto Mesmer descobriu que não era o único de volta. Pat Sullivan já estava trabalhando normalmente em seu estúdio já havia quase 1 ano. Ele passou apenas 9 meses na cadeia.
como ex-presidiário, ele não era elegível para ser convocado para lutar na guerra. Uma nota em um jornal da indústria cinematográfica falava sobre os novos projetos do estúdio de Sullivan, inclusive uma promessa de um desenho animado que prometia ser o mais longo até então. O artigo ignorava que Sullivan não tinha nenhuma data de previsão de estreia ou algum distribuidor associado. Tinha uma passagem dizendo que Sullivan estava entusiasmado para voltar ao trabalho, mas sem dizer de onde ele estava voltando. Seu crime e prisão durante os próximos anos serão falados aos sussurros entre os profissionais da área, mas nunca mencionados pela imprensa. O artigo dava todo o crédito a Sullivan por uma reputação como produtor de desenhos animados. Os depoimentos de Sullivan na matéria, em momento algum, mencionam seus colaboradores. Assim como a omissão de seu crime, essa seria uma constante nas entrevistas de Pat Sullivan no futuro. Otto Messmer voltou a trabalhar com Pat Sullivan. O estúdio estava de volta em plena atividade, retomando de onde havia parado. Eles voltaram a produzir animações do Charlie Chaplin, além de pequenos curtas para Triangle Films. Era tanto trabalho que Sullivan quase recusou uma encomenda. Earl Hurd, da Paramount, procurou o estúdio querendo um desenho animado. Um animador atrasou para entregar seu trabalho e ele precisava de algum curta animado para colocar no lugar. Sullivan hesitou um pouco, mas acabou aceitando. E passou o serviço para Messmer, dizendo: se você quer fazer, faça por fora. Faça qualquer coisa que possa deixá-los satisfeitos. Messmer começou a preparar o desenho em sua casa. Como uma medida para poupar tempo, ele decidiu fazer um curta ao redor de um gato preto. Um personagem que fosse basicamente uma forma sólida preta poderia ser preenchido de tinta facilmente pelas artes finalistas do estúdio, e não teria que fazer contornos ao redor dele. Além disso, segundo Messmer, formas sólidas pretas eram ótimas para animação. Elas se movimentavam melhor nas palavras dele. O desenho animado resultante teria o título Feline Follies. O público gostou muito, e isso levou à produção de outro curta com o mesmo gato. E depois, mais outro, no qual o gato ganharia um nome, Félix. O gato Félix se tornou um fenômeno. Um sucesso tão grande que levaria Pat Sullivan a contar uma versão diferente sobre como o gato Félix foi criado. Podemos explorar esse próximo capítulo da história do gato Félix em outro vídeo. Deixe aí nos comentários se você gostaria de assistir. O negócio fica bem complicado. Um abraço e até uma próxima.